E aí, vamos falar sobre saúde nos Estados Unidos? Eu vou contar tudo o que eu sei sobre o sistema de saúde americano, quais planos eu já usei, quanto eu já paguei, mais ou menos como funciona e como você pode fazer. Eu não sou profissional, mas eu já moro aqui há 3 anos, então eu tenho algumas coisas, eu vivi algumas coisas que eu sei que eu posso compartilhar. Esse é um vídeo que vocês já me pedem há bastante tempo e eu acho que o momento pede, não tem mais como adiar, porque estamos aqui em março de 2020, passando por uma pandemia de coronavírus, e eu sei que quando passarmos esse momento, nunca vamos olhar mais a saúde da mesma maneira, né? Não sabemos aí como os países vão superar isso, e eu sei que isso vai ser uma preocupação no seu planejamento para vir para os Estados Unidos, ou se você já mora aqui, é uma preocupação e é uma coisa que você quer consertar. Então, quero que esse vídeo seja um ponto de partida para que você faça mais pesquisa sobre isso, entenda como você pode se programar e estar preparado para cuidar da sua saúde aqui, porque nos Estados Unidos isso não é uma questão só de bem-estar da família, nada disso, é também uma questão de saúde financeira. Oi, eu sou a Jana, eu moro aqui em Orlando. No meu canal eu falo sobre a vida aqui nos Estados Unidos, sobre o meu processo de visto e como eu consegui o Green Card. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como esse, porque com certeza vai ter mais. E me segue no Instagram para acompanhar um pouco mais da minha vida por aqui e trocarmos uma ideia. Inclusive, esse tema foi uma sugestão direta de um seguidor raiz que está aqui no YouTube e também lá no Instagram. Então, muito obrigada, Márcio, pela sua participação sempre, e vamos todos conversar por lá. Quem sabe a sua sugestão não vira um tema de vídeo e aparece daqui a pouco aqui pelo canal. Não existe saúde pública nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer antes de continuar esse vídeo. Sabe o SUS do Brasil, que a gente conhece normalmente pelas filas, pela dificuldade de ter atendimento, toda aquela confusão de hospitais lotados, macas nos corredores? Apesar de todos os problemas, isso é um sistema público de saúde que garante a todos os brasileiros, desde o nascimento, atendimento de saúde gratuito. Um serviço que inclui, entre outras coisas, transplante de órgãos, vacinas, internações e atendimento emergencial, inclusive o transporte. Sabe quando a gente fala, chama o SAMU? Aquilo é o SUS. Ok, o vídeo continua sendo sobre saúde nos Estados Unidos, eu só quis traçar esse paralelo, porque quando a gente cresce no Brasil sabendo que o SUS existe, é difícil entender um conceito de um país em que isso não exista, mas isso é necessário para a gente poder seguir em frente aqui nas explicações. O fato de não ter um sistema público de saúde não quer dizer que você não vai ter atendimento, principalmente um atendimento emergencial. Você vai chegar num hospital particular e eles vão te atender sem nenhum problema. Assim como os hospitais particulares no Brasil também têm seus problemas de ter fila para atendimento, principalmente emergencial. Eles atendem sempre por ordem de chegada, a não ser que seja um caso gravíssimo, que a pessoa vai morrer ali na frente. Então, até aí, tudo normal. Se tudo der certo, você não vai morrer, né? Você vai ser atendido e você vai chegar na sua casa, tudo bem, vai voltar para casa e vai receber em casa uma conta. E não é qualquer conta. Além de não existir o serviço público de saúde como a gente está acostumado, o serviço particular de saúde é caríssimo. Inclusive se comparado a países mais parecidos com os Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, aí no meio dessa pandemia, uma moça ficou doente com o Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus. Do momento que ela começou a ter os primeiros sintomas e que ela foi ao hospital para diversos atendimentos, até que finalmente fizessem o teste e fosse recomendado a ela que ficasse em casa, fazendo os tratamentos lá necessários, ela não chegou a ficar internada com os problemas respiratórios, foi somente o ir e vir de exames e várias coisas, remédios, enfim, que tiveram que fazer com ela. Somente para isso, a conta dessa moça foi de mais de 34 mil dólares. Sim, você ouviu direito. Se converter isso para real, nem quero saber quanto é. A gente ainda não sabe, se o governo vai tomar alguma atitude com relação a contas de hospitais relacionadas a essa doença, porém a situação que ela tem agora é uma dívida de 34 mil dólares. Na verdade, mais do que isso. Eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo para quem quiser conferir. Por que ela teve essa conta? Porque ela não tinha seguro de saúde. E é assim para muitos americanos. A média é que mais de 1 a cada 4 americanos tenha dívidas relacionadas a atendimento de saúde. Isso foi um estudo de 2016. Se a pessoa demora a pagar a dívida dela com o hospital te mandou aquela continha, você vai atrasando, não tem dinheiro para pagar,
Você ainda pode negociar enquanto, né, tá ali com o hospital, mas se você, no fim das contas, não paga essa dívida depois de mais ou menos 90 dias, o comum é que seja depois de 90 dias, ela vai ser enviada para um Collection Agency aqui nos Estados Unidos, que nada mais é do que a empresa que tem autorização para cobrar essa dívida de forma mais agressiva. E quando a sua dívida deixa de ser do hospital e passa a ser de uma Collection Agency, isso pode afetar o seu crédito. E a falta de crédito aqui nos Estados Unidos gera problemas em todas as áreas da sua vida. O depósito que você tem que fazer para um aluguel fica mais caro. Se você for comprar uma casa, os juros são mais caros. Se você for comprar um carro, você também vai pagar juros bem mais caros. E pode chegar ao ponto do seu crédito ser tão baixo que você sequer consiga ser aprovado para ter essas coisas. Então, além de você estar numa situação ruim, porque se você não pagou a dívida porque você não tem dinheiro suficiente, tudo ainda fica mais caro e vira uma bola de neve. Por isso que é tão importante que você que é imigrante tenha o seu seguro de saúde. Existem diferentes tipos de seguro que você pode fazer dependendo do seu status, se você tem o Social Security ou não. Obviamente, eu não conheço todos, inclusive eu convido, se tiver algum corretor vendo esse vídeo, para deixar suas dicas e informações aqui nos comentários. Obviamente, eu não vou me responsabilizar pelas informações que eles compartilharem, mas é uma forma da gente trocar opiniões e continuar as nossas pesquisas, como eu gosto sempre de falar. Dentre os que eu conheço, temos o seguro de saúde comum para residentes, que tem o Social Security Number, que normalmente inclui atendimento emergencial e consultas. O seguro de saúde para quem vem com o visto de estudante, que normalmente pode ser contratado por um longo período, porém é somente para atendimento emergencial ou para alguma doença que você desenvolva enquanto está no país. Então, nada de consultas de rotina. Existe também o seguro de saúde para quem vem como turista, que você pode contratar por períodos menores e que também é normalmente apenas para serviços emergenciais. Eu também descobri recentemente clínicas de saúde que oferecem não exatamente seguro, mas um plano de saúde que você pode utilizar para serviços dentro da clínica. Então você tem desconto nos atendimentos, tem direito a alguns atendimentos, tudo por um valor que você paga mensal. E aí, acredito que independe do seu status ou de qualquer coisa. Não sei se você precisa ter Social Security Number. Acredito que não, acredito que tem várias opções sobre isso, porque é nada mais do que você pagar parcelado por um pacote de serviços. E você só pode ser atendida naquela clínica para fazer esse tipo de consulta. Então, nada de atendimento emergencial, caro demais e que você precisa ser segurado para ter direito. É um conceito um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil, mas existe e é uma alternativa, né? Tem muita gente que combina o seguro com esse tipo de atendimento para ter direito a consultas enquanto está passando um período aqui no país. Eu vou contar o que eu pude observar de perto sobre cada um desses tipos de seguro, tá? Seguro para viajante. Era esse o seguro que eu usava até eu ter o meu Social Security Number. Vocês que acompanham a minha história aqui no canal, que eu já contei desde o início, sabem que quando eu cheguei como turista eu não sabia que ia ficar, então eu não tinha Social Security Number e foi esse seguro que eu fiquei renovando por algum tempo para não ficar sem cobertura. Na época eu fiz esse seguro com uma corretora que foi indicada, mas eu não tenho mais contato e também não tenho qualquer motivo para indicar, eu nunca usei o seguro, então mesmo que eu soubesse o nome eu não poderia dizer se é bom ou ruim, eu só tinha por desencargo de consciência, é o tipo de coisa que você faz e espera que não use, e eu realmente não usei, então não vou falar aqui para vocês tentar procurar o contato ou o nome para passar sobre isso. Porém, eu posso dizer que você, se estiver com muita dúvida sobre isso, meio perdido, pode procurar o seu agente de viagens, porque eles têm normalmente uma cartela de seguros para viajante que eles podem te indicar, ou fazer buscas online mesmo, procurar no Google e no Reclame Aqui, ver a reputação desses seguros para viajante mais conhecidos e contratar você mesmo online. Quando eu vim como turista, algumas vezes eu fiz sozinha essas contratações online, mas também nunca usei para dizer para vocês que, olha, esse aqui é bom, podem fazer. Mas é relativamente simples e é um dinheiro que vale a pena em qualquer situação. Seja você passando mais tempo nos Estados Unidos, esteja você aqui por um curto período, uma visita rápida. Seguro para estudante.
Eu nunca tive visto de estudante, mas o Daniel já ajudou a fazer um seguro de saúde para um estudante. Então, tem algumas informações que eu posso compartilhar. Todo o processo foi feito online e o pagamento foi feito total para 1 ano de cobertura. O nome do seguro é United Healthcare IMG Global. O plano utilizado foi o Patriot America Plus e o valor pago foi de $2.483 para esse 1 ano. Como esse é um plano somente para emergência, graças a Deus a pessoa que fez nunca utilizou, então não tenho como dar um feedback com relação a atendimento e esse tipo de coisa. O que eu posso dizer é que a cobertura, o máximo que esse seguro pagaria de gastos com saúde seria de $50 mil, sendo que antes do seguro começar a pagar alguma coisa do tratamento, o segurado tem que arcar com uma parte do custo. Existe um teto que o segurado precisa pagar e aí depois começa a contar os $50 mil. Isso acontece em todos os planos, sempre existe esse teto e eles chamam isso de deductible. Eu nem sei se existe uma tradução para isso no Brasil, assim, uma tradução oficial para esse tipo de coisa, porque eu não me lembro de existir esse deductible em seguros de saúde no Brasil. Normalmente você paga o plano e você utiliza, o máximo que acontece é uma coparticipação, mas que é constante, não existe um teto que você tem que chegar pagando para que depois você não precise pagar nada. Se você paga sempre, você vai pagar sempre. Aqui não, você paga até um determinado valor e depois começa a contar o limite do plano. Por exemplo, nesse caso, o deductible é de $500, o que significa que se a pessoa for atendida, tiver ali uma coisa pequena e a conta for somente $250, o seguro não vai pagar nada. A pessoa vai pagar esses $250 e vai para casa sem nenhuma assistência do seguro. Em um atendimento futuro, se a conta for $1.000, a pessoa paga apenas $250 para completar aquele teto de 500 e o seguro paga todo o restante da conta até o limite dos $50 mil. E é assim daí para frente em todo esse ano de seguro, a pessoa não paga mais nada. Então prestem muita atenção nisso, na cobertura total do plano e no valor do deductible. Não importa qual plano você está contratando, sempre vão existir esses limites ou falta de limites. Aqui também tem plano que é sem limite. O seguro de saúde comum, para quem tem o Social Security Number, é o que eu tenho mais experiência, eu já tive de várias empresas diferentes, de vários tipos diferentes, então eu vou falar um pouco mais aqui para vocês, inclusive os valores. Mas primeiro, tá na hora daquele joinha no vídeo. Se esse conteúdo te interessou, então já dá um like nesse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. O seguro de saúde para quem tem o Social Security Number funciona mais ou menos da mesma maneira com relação às emergências. Então sempre tem o deductible, sempre tem o valor do limite quando há limite, tudo isso vai estar especificado. A diferença é que ele normalmente também inclui as consultas e tem algumas peculiaridades sobre as consultas que é interessante você saber. No caso das consultas de exame, de acordo com a categoria do plano que você escolheu, isso vai ditar se há ou não uma coparticipação. Por exemplo, se a consulta custa 100, você muitas vezes vai ter que pagar 50%. Todo mundo aqui entende o conceito de coparticipação, que você tem que sempre arcar com um valor daquele serviço? Deixa aqui nos comentários se você tiver dúvida sobre isso que eu explico mais, tá? Mesmo que a sua coparticipação seja alta, mesmo que o seu plano esteja dizendo lá que você tem que pagar muito a cada consulta ou exame, normalmente ainda vale a pena ter o seguro e não pagar tudo no particular. Porque quem tem o seguro costuma ter um desconto. As seguradoras negociam com os grandes prestadores de serviço de saúde para que exista um desconto para seus segurados. E esses descontos costumam ser bem atrativos. Então vamos dizer que a sua coparticipação fosse de 90% do valor. Sei lá, se o custo da consulta for 100 ao invés de 200 porque você está segurado, só aí você já fez uma economia. Você tem que pensar que vai estar pagando 90 no lugar de 200 e não 90 no lugar de 100, porque seria, uma economia de só $10. Eu já tive os seguros Florida Blue, United Healthcare e a Aetna. Dentre esses, eu só usei mesmo o Florida Blue e o United Healthcare. Isso porque eu fiz consultas, mas as pessoas falam que o Aetna aqui é muito bom. Eu não tive nenhuma experiência com emergência nesses 3 anos que eu tô aqui, então não posso falar sobre isso. Eu acho que a empresa de seguro em si, sendo uma dessas famosas, você tá bem, você está
seguro, não precisa se preocupar tanto com isso. O que pega mesmo é o tipo de plano que você faz, por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado com o deductible, com o limite e também com a cobertura, com quais médicos estão atendendo naquele plano. Isso é um pouco mais difícil de descobrir, mas faz diferença na hora que você for procurar um profissional para não ficar ali muito restrito. Ao contrário do Brasil, né, que normalmente a gente pensa assim, o plano, sei lá, Bradesco todo mundo atende, Sul América todo mundo atende. Aqui varia mais com relação ao tipo de plano do que com a empresa em si, se forem essas empresas grandes. Quando eu fiz o Florida Blue a primeira vez, eu tinha um plano péssimo, muito, muito ruim, porque eu pagava individual, né? Então eu peguei o plano mais barato que tinha e esse plano exigia que eu visitasse um primary doctor toda vez que eu precisasse de atendimento de um especialista, mesmo que fosse uma consulta de rotina. As clínicas que a gente podia ir para ver esse primary doctor eram péssimas, bagunçadas, eram longe, muito ruins. E fora que atrasava todo o processo, né? De você ter que ir falar com esse médico, aí depois esperar resultado de exame, levar de novo no médico, para aí o médico te encaminhar para o especialista. Então, se você quisesse fazer um exame de rotina, sei lá, ir no ginecologista, eu tinha que fazer todo esse rolê antes de conseguir finalmente falar com o médico. Se tivesse algum problema mesmo, quando chegava lá, já esquecia até porque que você foi, né? Porque demora muito, não é assim, você marca e no dia seguinte já tem vaga, não. É igualzinho no Brasil. Você tem que marcar, se o médico for bom, vai ter uma lista de espera enorme, você tem que marcar com antecedência, é uma coisa. Quando eu fiz consultas usando o United Healthcare, já foi totalmente diferente. Eu marquei a minha consulta direto com o especialista para fazer exames de rotina, fiz, não tive problema nenhum e não paguei nada porque esse plano era bem melhor, porque já era por empresa, então nem tinha coparticipação. Um ponto muito importante, seja para fazer consultas ou atendimento emergencial, é que você se mantenha dentro da rede credenciada. Se o médico estiver fora da rede, o seu seguro também vai especificar quais os valores para esse médico e se eles vão cobrir alguma coisa. Normalmente eles cobrem bem pouco ou nada e aí você fica com um valor bem mais alto para pagar, o que não é interessante. Você pode sempre contratar um corretor para fazer o seu seguro de saúde, mas você também consegue fazer de forma relativamente fácil, se for um seguro familiar, individual, você consegue fazer online sem muitos problemas. Eu sei porque já fizemos aqui em casa. Eu não tenho tanta experiência com isso, porque a maioria dos que eu tive, né, dos seguros que eu tive, foram ou aquele primeiro lá feito com a corretora ou depois eram feitos direto pelas empresas que me contratavam ou contratavam o Daniel. Mas sei que é possível, então por isso estou falando para vocês. É bem comum que as empresas aqui ofereçam o plano de saúde como um benefício para os funcionários. É uma coisa que as pessoas valorizam bastante quando estão procurando emprego, então eles costumam oferecer. Mas nem sempre é totalmente gratuito, assim, totalmente pago pela empresa. O que eles não costumam cobrir mesmo é o valor do seu dependente. Dependendo do plano que você escolha, dependendo do plano que a empresa tem disponível, pode ficar um pouco mais pesado. Vou falar alguns valores que nós já pagamos para 2 adultos. Eu sempre fazia o plano para 2 pessoas, então esse valor é o das 2 pessoas mesmo. Então nós já pagamos $78 uma época, $78 mensais. Já pagamos $30 mensais quando eu trabalhava numa empresa que pagava a minha parte e ainda uma parte do meu dependente. Eu já paguei 0 mensais, tipo, a empresa cobria tudo e eu tinha um plano ótimo. E hoje pagamos 764 mensais, porque a empresa que meu marido trabalha cobre a parte dele, porém não cobre a minha, e o plano que eles oferecem é muito bom. Então é o que a gente tem de opção e foi isso. A maioria desses valores que eu falei também incluíam o seguro de saúde para visão e o dental. Normalmente as empresas, quando oferecem isso como um benefício para o funcionário, também oferecem o visão e o dental, assim, por um valor irrisório, então vale a pena você adicionar. E tem isso, né? Visão e dental aqui é sempre separado do seguro de saúde. É toda uma outra coisa, tem outros limites, tudo diferente. Quando você está fazendo o seu plano sozinho, né, individual ali da sua família, não é uma empresa que fez, você também pode pedir online os descontos,
as ajudas do governo, que não tem o sistema de saúde pública, mas tem essas ajudas, esses incentivos para você não ter dívida, eles dão descontos no seguro de saúde. Esse benefício é oferecido para as pessoas que não têm condição de pagar. Como é que eles calculam isso? Antes de você ir lá no site contratar o plano de saúde, você vai entrar no site do governo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você vai dizer qual é a sua previsão de renda para aquele ano e aí ele vai calcular lá para você qual é o valor que você pode ter de desconto e quais os planos que você pode utilizar para ter esse desconto. Se você ganhar mais, tiver mais renda do que você declarou ali, depois o governo vai te cobrar isso. Se você tiver menos renda, não vai mudar nada, você vai ter o mesmo desconto que já estava pré-estabelecido ali. Esse é um ponto que eu recomendo que vocês tenham muito cuidado como imigrantes. Primeiro, falar sempre a verdade, quando for realmente preencher lá a sua previsão de renda, tudo direitinho. Mas tomem cuidado de qualquer maneira, porque existem algumas restrições com relação a fornecer a residência permanente e os incentivos do governo. Então, tem alguns incentivos que, se você utilizar, depois pode atrapalhar o seu processo de residência permanente. Essa é uma questão que muda muito, mudou recentemente, muda o tempo todo. Eu não sou advogada de imigração, como vocês sabem, então eu não vou falar aqui para você o que é que pode fazer, o que é que não pode, justamente por isso. O risco dessa informação que eu der hoje ficar datada é muito grande. E também o risco de eu falar alguma besteira é muito grande. Então, eu recomendo que antes de usar qualquer tipo desses benefícios, você fale com o seu advogado e o mantenha informado sobre esses benefícios. Então, ele pode te dizer, olha, tudo bem você usar até aqui, mas agora você não pode usar esse benefício aqui, porque senão pode dar problema para você. Então, isso é uma coisa que você tem que manter bem afinada na sua comunicação com o seu advogado. Se você usar esses benefícios de saúde ou qualquer outro benefício do governo que você venha a precisar usar por qualquer motivo. Ficou alguma dúvida sobre saúde nos Estados Unidos? Você já mora aqui ou já passou por aqui e tem alguma experiência com isso que você possa compartilhar? Me deixa aqui nos comentários para a gente se ajudar e ficar sabendo das coisas que podem acontecer. Meu Instagram tem um destaque de vídeo lá no meu perfil, aquelas bolinhas, sabe? Um que é sobre as minhas experiências com os médicos aqui. Eu conto como foram as consultas e quais diferenças eu observei para o Brasil. Então, se você ainda não me segue por lá, aproveita e me segue agora para você não perder causos como esse que eu falo nos stories e depois salvo lá no perfil. Se você sempre assiste meus vídeos, mas não é inscrito aqui no canal ainda, chegou o momento, se inscreve agora, porque aí você me ajuda a crescer aqui no YouTube e a levar esse tipo de informações a mais pessoas que estão tentando realizar o sonho americano. Até o próximo vídeo!